Olá, pessoal! Continuando o assunto da aula sobre análise descritiva, vamos fazer hoje uma prática sobre análise descritiva. Então, vamos ver como fazer aquelas técnicas que a gente aprendeu na prática, em conjuntos de dados que a gente consegue encontrar na literatura, tá? Nós vamos usar aqui dois conjuntos de dados que são encontrados no livro Estatística Básica, do professor Moretin e do Bussab, tá? O primeiro conjunto de dados é sobre os empregados da companhia MB. Esse conjunto de dados fornece informações sobre o estado civil, o grau de instrução, número de filhos, salário, idade e procedência de 36 empregados da seção de orçamentos dessa companhia. Tá? Esses dados são fictícios. Eles estão disponíveis nesse site, que é o site do professor Moretin, e aqui está no link sobre o livro da Estatística Básica, tá? Esse aqui é o nome do livro. Bom, esse aqui então é o conjunto de dados quando a gente faz o download do arquivo, tá certo? Aqui a gente tem em cada uma das coluninhas as informações de cada uma das variáveis. Então, aqui a identificação do funcionário, seu estado civil, grau de instrução, número de filhos, o salário em salários mínimos, a idade em anos e meses e a região de procedência. Vamos trabalhar também com o segundo conjunto de dados, que é sobre veículos, tá? Esse conjunto de dados se refere a 30 veículos e a gente tem a informação se os veículos são nacionais ou importados, a gente tem o preço em dólares desses veículos, o comprimento em metros e o motor aqui também em CV. Tá? Esse conjunto de dados está disponível no mesmo link, no mesmo arquivo, só que em uma outra planilha, tudo bem? E é também referente ao livro do Estatística Básica. Aqui, então, a gente tem uma visualização desse conjunto de dados. Eu escolhi para trabalhar com vocês esses dois conjuntos de dados que são pequenos para ficar mais fácil da visualização aqui durante a aula. Mas tudo que a gente vai ver aqui para esses dois conjuntos de dados pequenos podem ser aplicadas as mesmas técnicas, a mesma forma de fazer para conjuntos de dados maiores, sem grandes problemas, tá? Aqui, então, a gente tem cada um dos 30 veículos, o preço deles em dólares, o comprimento em metros, o motor e aqui se é nacional importado. O primeiro passo, quando a gente vai fazer uma análise descritiva, é organizar os dados em planilhas. A gente viu lá na aula de planejamento e estatística como organizar. Eu estou repetindo aqui para a gente poder relembrar. A gente deve colocar cada variável por coluna e cada unidade amostral por linha. Então, a cada coluna é cada uma das variáveis do meu conjunto de dados e a linha completa são todas as informações para aquela unidade amostral. Lembrando, a unidade amostral é cada indivíduo, cada item do nosso conjunto de dados, tá? Os cabeçalhos de cada uma das colunas, ou seja, o nome das variáveis, tem que ser nomes informativos. A gente deve evitar usar letras maiúsculas, caracteres especiais como acento, barra, vírgula, evitar usar espaço, então ao invés disso use underline ou hífen. Caso opte por usar siglas, o ideal é que se adicione uma aba à parte naquela planilha explicando o que é cada uma daquelas siglas, para que futuramente quem for usar aquele conjunto de dados saiba do que se trata aquelas variáveis, aquelas respostas, tá bom? Essa aba à parte a gente chama de metadados e ela contém todas as informações e geralmente a gente tem uma coluna que é chamada de ID, que é a identificação daquela unidade amostral. Pode ter ou não num conjunto de dados, tá? E quando a gente for salvar esse arquivo, essa planilha, a gente deve lembrar de salvar ela num formato adequado ao software que a gente vai estar usando. Então, se eu vou usar o Excel para fazer essa análise descritiva, eu já tenho que ter meus dados em Excel. Se eu for usar o R, dependendo de onde eu for utilizar, ou eu posso deixar salvo em Excel ou em TXT. Tá? Então, para cada software diferente, eu devo salvar um conjunto de dados em um formato diferente. Então, isso é muito importante. Então, tá.
Primeira parte, e talvez uma das mais importantes, é isso, organizar o conjunto de dados e salvar no modelo adequado ao software que a gente vai usar. A gente vai ver aqui como fazer análise descritiva usando o R-Commander. O R-Commander eu já fiz uma aula extra para vocês, quem ainda não assistiu pode ir lá assistir, tem o link no E-Disciplinas. E o R-Commander basicamente é um pacote no R em que transforma o R em um software de clique-clique. Então transforma em um software muito mais simples de ser utilizado, tá? Uma interface muito mais simplificada, tá bom? Para fazer análise descritiva usando o R-Commander é muito simples. Primeiro, eu tenho que entrar com o conjunto de dados nesse pacote. Então, eu vou lá na aba Dados, e aí eu vou importar o meu arquivo de dados. Então, se ele tiver salvo em formato Excel, eu clico aqui. Se ele tiver salvo em formato TXT, eu clico aqui. Essas são as duas maneiras mais simples da gente fazer, tá certo? Existe a maneira também da gente importar conjuntos de dados de pacotes. Então, pegar conjuntos de dados que já existem no R para trabalhar. Então, quando eu não tenho nenhum conjunto de dados e quero treinar, quero fazer uma análise apenas para treino, aqui é uma opção, pegar algum conjunto de dados do próprio R. No final da aula eu vou mostrar para vocês como fazer isso, tá? Então, vai ser interessante para isso. Aqui, essas duas opções, eu consigo mexer no conjunto de dados que eu já abri. Então, mudar o nome de uma variável, mudar o tipo de alguma variável, eu consigo mexer nele aqui, tá? Então, essas são as formas de entrar com o conjunto de dados. A principal é vir, então, em Dados, importar o dados e selecionar se eu salvei aqui em formato TXT ou se eu salvei aqui em formato Excel, tá bom? Quando eu clico aqui em arquivo Excel, ele vai abrir uma janelinha desse tipo. O que eu devo fazer? Eu devo digitar o nome em que o R-Commander vai salvar esse meu conjunto de dados. Aqui por default aparece escrito dataset, mas eu posso mudar o nome caso eu queira. Aí aqui eu seleciono se eu tenho ou não o nome da variável na primeira linha. Em geral a gente tem, então eu deixo selecionado. Aqui eu seleciono se eu tenho o nome das linhas na primeira coluna, em geral a gente não deixa isso selecionado. E aqui eu coloco para converter caractere para fator. Geralmente a gente deixa esse daqui selecionado sim. Ou seja, tudo que ele vê que é letra, ele coloca como um fator. Aí ele consegue ler aquela variável como uma variável qualitativa, tá? Lembrando que é importante, quando a gente tiver uma variável qualitativa e as respostas dela são em número, eu preciso de alguma forma dizer para o R que aquilo, embora seja um número, eu devo analisar ela como quantitativa. Então, eu devo fazer alguma manipulação antes, lá nos meus dados, por exemplo, as respostas são 0 e 1, e elas significam sim e não, então talvez eu mudo todo mundo que é 0 para não e todo mundo que é 1 para sim. Aí o R consegue entender mais fácil. Se não, eu faço essa modificação aqui dentro do próprio R. Essas duas opções são possíveis, tá? Entrando com os dados no R, o que a gente vai fazer? Vai começar a fazer de fato a análise descritiva. E aí, a análise descritiva, basicamente, a gente vai trabalhar com essas duas abas, a aba Estatísticas e a aba Gráficos. Começando, para a gente fazer uma tabela de frequência, eu vou aqui em Estatísticas, Resumos e vou em Distribuições de frequência. Aqui eu consigo me ajudar a fazer minhas tabelas de frequência. Se eu quiser fazer tabela de frequência de dupla entrada, lembra que a tabela de frequência de dupla entrada era quando eu comparo duas variáveis qualitativas? Basta eu vir aqui em tabelas de contingência e tabela de dupla entrada, tá? E aí, para eu fazer as medidas descritivas, então quando eu vou fazer aquelas medidas como média, mediana e tudo mais, eu venho aqui, clico em resumos, conjunto de dados ativo, ou clico em resumos e resumos numéricos. Nessas duas opções vai me aparecer a parte de medidas descritivas, tá? Para fazer o cálculo do coeficiente de correlação, basta a gente vir aqui em matriz de correlação, e aí eu consigo fazer esse cálculo, tá bom? E aí, por fim, análise descritiva, a gente tem
os gráficos. Para fazer os gráficos, basta vir aqui na barra Gráficos e escolher o gráfico que eu quero, claro, de acordo com o tipo de variável. Essa primeira parte aqui, essas opções, são os gráficos para as variáveis quantitativas. Essa segunda opção aqui são os gráficos quando eu faço análise bidimensional, ou seja, eu analiso duas variáveis ao mesmo tempo. E esses dois gráficos aqui são para variáveis quantitativas, tá? Aqui, gradiente de cores é quando eu escolho as cores que eu quero fazer o gráfico. Se eu não escolher as cores, eu deixo no default do R e aí ele vai fazer com as cores que ele está habituado. Se não, eu escolho aqui, eu tenho essa opção de escolher as cores. Então, é simples assim. Eu vou importar os meus dados lá na barra Dados, na aba Dados, né? Vou fazer as medidas descritivas e tabela de frequência usando essa aba Estatísticas e vou fazer os gráficos usando aqui essa aba Dados. Tudo bem? Vamos então agora para a prática, tá? Vou mostrar primeiro para vocês onde está disponível os dados. Bom, clicando naquele link que eu disponibilizei para vocês para os dois conjuntos de dados, tanto os dos funcionários da empresa MB quanto dos veículos, os dois estão através desse link aqui do professor Moretin, tá? Basta eu fazer o download aqui do meu conjunto de dados no formato Excel. Eu clico aqui e automaticamente o computador vai fazer um download. Vamos ver como ele tá. Bom, pessoal, então esse aqui é o arquivo em Excel que a gente abre quando a gente faz o download lá dos dados do livro de estatística básica, tá? Esse aqui é o nosso primeiro conjunto de dados, essa primeira aba aqui, tabela 2.1, é o primeiro conjunto de dados que a gente vai trabalhar, que é a respeito dos funcionários da empresa MB. Então, esse aqui é o nosso primeiro conjunto de dados, e a aba aqui, CD Veículos, é o nosso segundo conjunto de dados, tá? Então, esses dois são os dados que a gente vai trabalhar. Como que a gente precisa fazer para usar esses dados lá no R Commander? Bom, percebam aqui que a gente tem que trabalhar um pouquinho com esses dados. Ó, olhem só, aqui eu tenho acentos, tenho espaço entre duas palavras. Aqui eu tenho uma linha acima escrito idade, para depois dividir aqui idade em anos e em meses. Então, eu preciso organizar o nosso conjunto de dados de tal forma que eu fique cada variável em uma coluna, cada unidade amostral em uma linha, e não tenha acentos, ponto e vírgula, nenhum desses caracteres especiais, certo? Só que como eu sei que nem todos os alunos têm o Excel disponível, na aula aqui eu vou fazer como sugestão transpor esses dados lá para o Google Planilhas. Então, todo mundo, acredito eu, que tem acesso ao Google Planilhas, até pelo cadastro com a USP, acredito que todo mundo tem. Vamos trabalhar lá, porque quem tem Excel geralmente sabe como trabalhar no Excel e é muito parecido, tá bom? Bom, então, para usar esse conjunto de dados lá no Google Planilhas, o que eu vou ter que fazer? Eu vou abrir uma planilha no Google e vou pedir para ela importar essa planilha do Excel. Vamos lá, então. Bom, então, eu abri aqui minha planilha no Google Planilhas, aí eu vou aqui em Arquivo e vou importar. Aí eu venho aqui em Upload e seleciono o conjunto de dados que a gente acabou de fazer o download. Então, tá aqui, acabei de fazer esse download do meu conjunto de dados. Posso clicar para criar uma nova planilha, ou inserir novas páginas, ou substituir planilha, aí fica a critério. Vamos clicar para criar uma nova planilha. Bom, então tá aqui. Esse aqui é o meu conjunto de dados. Aqui tenho todas as abas desse meu conjunto de dados. Vamos começar com aquele primeiro, que é dos funcionários da empresa MB. Bom, primeiro aqui, essa linha aqui, eu devo excluir ela. Aqui eu só tenho informação de idade para essas duas variáveis, então eu vou excluir essa primeira linha. Aí aqui, vamos mudar um pouquinho, ó. N, posso deixar do jeito que tá, é o número de cada indivíduo do meu conjunto de dados. Se eu quisesse, eu poderia até, inclusive, mudar para ID. Estado civil, aqui não tenho nenhum acento, não tenho nenhum problema, mas aqui eu tenho um espaço. Os espaços podem ser que atrapalhem.
Então, eu posso colocar aqui um underline. Espaço, então eu substituo por underline, tá? Então, vira aqui estado underline civil. O grau de instrução, posso fazer a mesma coisa, colocar underlines, ou eu posso colocar só instrução, e aqui eu vou tirar os acentos, então eu coloco o C e o A. Aqui onde tem ensino fundamental, tem o espaço. Ensino médio é a mesma coisa, além do espaço tem o acento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl F para ele selecionar aqui, só que ao invés de só selecionar, eu vou pedir para ele selecionar e localizar e substituir. Então, eu vou pedir para ele localizar ensino fundamental e vou pedir para ele substituir apenas por fundamental nesta página. E aí eu clico aqui em substituir tudo. Aqui ele me mostrou que ele fez 12 modificações. Agora, ensino médio. Vamos escrever aqui. Vamos mudar apenas para médio, sem acento. Substituir tudo. Ele fez 18 modificações. E aí ainda tem aqui superior, mas superior não vai me atrapalhar em nada, tá? Tá correto, né? Aqui, número de filhos, aqui fica com esses espaços, então o ideal é eu tirar, posso usar underlines aqui, o restante não tem nenhum problema. Aqui, salários em salário mínimo, eu posso simplesmente deixar salário, e aí tá tudo certo. Aqui, anos e meses é a idade em anos, então vamos colocar aqui idade, underline, anos, e aqui, idade, underline, meses. E aí, aqui os números não tenho nenhum problema com eles também. Região de procedência, eu preciso tirar esses acentos, né? E preciso também tirar esses espaços. Eu poderia só deixar procedência, ou eu posso colocar assim, região, underline, procedência. Agora, eu não tenho nenhum outro problema no meu conjunto de dados, certo? Tá tudo certinho aqui. Aqui, eu tenho a variável quantitativa contínua com a casa decimal em vírgula. Não tem problema quando eu uso RCommander. Eu só preciso dizer para ele que o separador da casa decimal está em vírgula, tá? Porque senão o default seria ele acreditar que é em pontos, tá? Só que lembra que ele só aceita ler arquivos ou em TXT ou em Excel? Então, agora o que eu vou fazer? Eu preciso fazer esse arquivo aqui, download dele em formato Excel, né? Mas antes disso, já vamos fazer também a modificação para o nosso segundo conjunto de dados, e a gente faz isso de uma vez só, né? Tá aqui, a outra planilha é CD veículos, né? Esses daqui são os nossos dados sobre os veículos. Isso aqui tudo são informações extras sobre esse conjunto de dados. Eu poderia colocar isso aqui em uma planilha à parte. Como isso aqui é apenas um exercício, esses dados não foi a gente que coletou, nada do tipo, eu posso simplesmente excluir essas linhas. E aí, agora eu tenho meu conjunto de dados mais tranquilo, né? Então, aqui, veículo é uma palavra que tem acento, eu devo tirar esse acento. O preço também eu tenho cedilha, eu devo tirar o cedilha, vou colocar só o C. Aqui, o comprimento é uma palavra que não tem nenhum problema, motor. E barra I também não tenho nenhum problema, né? Agora, reparem, aqui, a casa decimal para o comprimento está em vírgula. Aqui, o preço, esse ponto é para indicar a casa de milhar, né? Se eu deixar esse ponto aqui e essa vírgula aqui, vai dar problema no R. Então, pode ser que ele ache que isso aqui é uma casa decimal, ou que isso aqui é uma casa decimal e isso aqui significa algum outro tipo de situação. Ele provavelmente, como tem um ponto junto com um número e eu estou dizendo que a casa decimal desses dados são vírgulas, então ele provavelmente vai entender que isso aqui são palavras. Então, o que eu preciso fazer? Preciso selecionar
essa variável aqui, selecionar aqui o tipo de número, colocar aqui em automático. E aí ele vai me colocar a numeração aqui sem aquela unidade de milhar, sem aqueles pontos. Aí agora eu não tenho mais nenhum problema nesse meu conjunto de dados. Posso salvar ele tranquilamente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o arquivo, fazer o download em formato Microsoft Excel. Fez o download com esse mesmo nome, agora basta a gente ir lá no R e buscar esse arquivo no nosso computador. Vamos lá. Aqui eu digitei o comando library, entre parênteses, rcmdr, que é para abrir o rcommander. Como a gente já instalou o rcommander em uma outra vez, eu não preciso instalar ele de novo, apenas abrir, tá bom? Bom, então tá aqui o rcommander. A primeira parte para fazer análise descritiva, nós vimos que é importar o nosso conjunto de dados. Então, eu vou vir aqui na aba Dados, importar o arquivo de dados. Como a gente salvou em formato Excel, eu venho aqui em formato Excel. Aqui ou eu posso deixar esse nome, eu posso escrever, por exemplo, dados dos funcionários. Então, funcionários. O nome sim está na primeira linha, deixo selecionado, converter caractere para fator, símbolo para dados faltantes eu deixo casela vazia, tá tudo correto, só dá um OK. Aí eu vou lá selecionar o meu conjunto de dados e dou um OK. Aqui, reparem, como o nosso arquivo em Excel tem várias planilhas dentro dele, eu vou selecionar qual é a minha de interesse. Para esse primeiro conjunto de dados é essa, e lá para o segundo depois vai ser essa daqui, né? Então, vamos primeiro nessa, tabela 2.1, dou um OK. Aqui, ele pegou o conjunto de dados. Para a gente ver se está tudo certinho, é só a gente clicar aqui em Ver Conjunto de Dados, e aí ele vai abrir aqui os dados à parte, para a gente poder visualizar. Bom, aqui está a variável N, estado civil, grau de instrução, número de filhos. Reparem, no R, quando eu tenho observações faltantes, que é uma característica desses nossos dados, vamos lá relembrar. Aqui, ó, eu tenho informações faltantes. Aqui eu sei que essa pessoa teve 0 filhos, essa pessoa teve uma, essa pessoa aqui eu não sei se foi 0, se foi 1, se foi 2. Quando eu tenho esse tipo de situação de dados faltantes, o R acrescenta aqui nessa casela um NA, de que significa que não tem informação. Aqui é uma informação faltante, tá? Aí aqui salário, ele converte para ponto a casa decimal, que é a forma que o R entende. Então, ele fez a conversão certinha. Nos nossos dados, a casa decimal estava em vírgula. Aqui ele passou para ponto. Aqui, idade em anos, idade em meses, região de procedência. Tá tudo tranquilo. Não tem nenhum erro. Se tivesse tido algum tipo de erro, a gente teria que ir lá nos dados, corrigir ele e importar os dados novamente, tá? Como eu não tenho nenhum tipo de problema, a gente pode seguir daqui, certo? Vamos começar fazendo a ordem com que a professora Juliana foi mostrando a análise descritiva para vocês. Primeiro ela começou mostrando como fazer as tabelas de frequências, né? Para fazer a tabela de frequência, basta a gente vir aqui em estatística, a gente vem em resumos e distribuição de frequência. Aqui no R, eu só consigo fazer a tabela de frequência para as variáveis qualitativas. Para as quantitativas, pelo menos aqui no rCommander não dá. Se a gente fosse fazer lá no R mesmo, com comandos, a gente conseguiria. Depois eu mostro para vocês como fazer isso, tá? Então, digamos que eu queira fazer para a variável região de procedência. Clico aqui, não seleciono esse teste, apenas clico na variável de interesse, dou um OK. O que ele vai me fazer? Ele vai mostrar a contagem de todas as possíveis respostas que eu tive nos meus dados. Então, eu tive 11 pessoas na capital, 12 no interior e 13 em outras regiões. Então, aqui eu tenho a frequência absoluta. E aqui eu tenho a frequência relativa, que é em porcentagem, né? Então, 30,56% das pessoas são da capital, 36,11% são de outras regiões, tá? Então, é assim que eu faço a tabela
de frequência para as variáveis qualitativas, tá certo? Bom, depois, para as variáveis qualitativas, a gente viu que a gente pode fazer gráficos também, não é mesmo? Os gráficos que a gente tem aqui disponíveis no R-Commander são os mais utilizados, que é o gráfico de barras e o gráfico de pizza, né, que é o nosso gráfico de setores. Para fazer o gráfico de barras, eu seleciono, e aí seleciono qual a variável, por exemplo, região de procedência. Aqui em opções, a principal que a gente tem, ela já aparece que vai aparecer as contagens de frequência. Aqui eu vou usar as cores default do R, e aí aqui são algumas informações à parte, mas que a princípio a gente não vai utilizar. Quando eu dou um OK, ele vai abrir na página do R o meu gráfico. A única questão é que vai aparecer tudo em inglês, tá? Aqui, então, tem o nome da variável, as respostas que eu obtenho, e aqui as contagens em frequência, tá? Para mudar aqui de frequência para porcentagem, é possível fazer. Basta eu voltar lá no R-Commander, vem em gráfico de barras de novo e seleciono porcentagem. Então, ele vai estar aqui, muda para porcentagem. Se eu quiser fazer esse gráfico de barras com uma outra cor, como que eu faço? Eu venho aqui em gráficos e escolho a paleta de cores que eu vou querer usar. Então, digamos, essa daqui é a paleta de cores de sugestão que ele me dá. Digamos que eu quero mudar, que a cor inicial eu quero... Digamos que eu quero usar uma paleta de tons de rosa. Então, eu vou selecionar esse rosa aqui. Digamos que eu queira selecionar esse rosa aqui. Então, eu vou pegar primeiro um rosa mais escuro. Aí, depois, eu vou pegar esse mesmo rosa aqui. Eu vou pegar ele um tom um pouco mais claro. E depois, o mesmo rosa aqui, vou pegar um tom um pouco mais claro ainda. E assim por diante. Então, tá aqui, eu criei a minha paleta de cores. Tá, aqui foi uma decisão que eu fiz, que é fazer essa paleta baseada nos tons de rosa. Poderia ter escolhido cada uma cor diferente, só para vocês verem que dá pra gente brincar bastante. Então, eu criei a minha paleta de cores, agora eu vou lá no meu gráfico e peço aqui nas opções para ele usar da paleta de cores. Então, ele vai lá, como aqui todas as cores no gráfico de barras têm que ser as mesmas, ele seleciona aquela primeira cor que eu escolhi, aquele rosa mais forte, tá? Para fazer o outro tipo de gráfico para variável qualitativa, a gente tem o gráfico de pizza. Vamos fazer para essa mesma variável. Aqui eu escolho a cor default, então vai aparecer essas cores default aqui do R, ou eu escolho da minha paleta de cores que eu criei. Então aqui, ó, tons de rosa. Então, a capital, interior e outras regiões, tá certo? Então, esses são os principais gráficos para variáveis qualitativas. Quando a gente entra em variáveis quantitativas, a gente vai começar a querer fazer as medidas descritivas. Para fazer medidas descritivas, basta eu vir aqui em resumos, e eu posso clicar ou em conjunto de dados ativos ou em resumos numéricos. Aqui, resumos numéricos são medidas descritivas e esse aqui é um resumo geral de todas as variáveis. Vamos clicar nesse primeiro resumo. Então, por exemplo, aqui a variável n, ele entendeu que era uma variável quantitativa, mas essa variável a gente não analisa, porque é apenas a identificação do indivíduo. Então, isso aqui eu pulo. Aqui, estado civil. Ele identificou que é uma variável quantitativa, porque as respostas são palavras. Então, ele disse que eu tenho 20 pessoas casadas e 18 solteiras. Assim por diante. Aqui, por exemplo, o número de filhos é uma variável quantitativa. Nesse resumo do conjunto de dados ativo, ele aparece o mínimo, o primeiro quartil, a mediana, a média, o terceiro quartil, o máximo, e aqui ele aparece quando tem observações faltantes, quantas. Aqui nessa variável eu tenho 16 observações faltantes, nas outras nenhuma eu tenho, tá? E aí, aqui eu tenho essas informações para todas as variáveis. Se eu quiser medidas descritivas para as quantitativas, além dessas aqui que a gente viu, eu posso vir aqui em estatísticas, resumos e resumos numéricos. Digamos que eu esteja interessada na variável salário.
Eu escolho aqui o que eu quero. A média, desvio padrão, intervalo interquartílico, coeficiente de variação, posso selecionar também. Aqui os quantis, 0 é o mínimo, ponto 25 é o primeiro quartil, ponto 5 é a mediana ou o segundo quartil, aqui é o terceiro quartil e aqui é o valor máximo. Aqui, curtose e assimetria a gente não viu, isso aqui a gente também não viu, e erro padrão da média, por enquanto, a gente também não viu, tá? Então, essas que eu selecionei foram as medidas que a gente viu. Eu vou dar um OK, e ele fez aqui a média, desvio padrão, a amplitude interquartil, aqui o coeficiente de variação, o mínimo, primeiro quartil, mediano, terceiro quartil, máximo, e o tamanho da amostra, 36 elementos. Posso fazer isso para todas as outras variáveis quantitativas, caso eu queira, tá? Ou então, relembrando, para as qualitativas a gente fez esses gráficos aqui, e para a tabela basta a gente vir aqui. Para as quantitativas a gente usou aqui os resumos numéricos, e agora a gente vai fazer o gráfico. Quais são os gráficos possíveis que a gente tem? O que a gente viu aqui na disciplina são o gráfico de pontos, o histograma e o box plot, tá? Existem outros aqui, mas a princípio não são de tanto interesse para a gente, tá? Vamos começar fazendo o gráfico de pontos. Eu seleciono aqui qual a variável de interesse, por exemplo, o salário. Aqui eu ainda tenho algumas opções que eu posso mudar, não vou mudar nada. Dou um OK. E aí que apareceram os pontos aqui nos meus possíveis valores para salário, tá? Esse é um gráfico mais simples que a gente tem. O próximo gráfico é o histograma, então vamos dizer que eu quero para a variável salário. Aqui na escala do eixo, eu escolho se eu quero contagem de frequência, ou porcentagem, ou densidade. Digamos que eu queira porcentagem. E aqui o número de classes, digamos que eu deixe automático. Eu dou um OK e ele fez esse meu histograma. Digamos que eu quero um histograma bem mais resumido, que eu queira ele em 5 classes. Então, eu vou lá pedir para ele fazer o histograma de novo, variável salário, porcentagem, e digito aqui 5. E ele vai fazer aqui um histograma dividido em 5 classes, tá? Então, eu tenho essa opção de escolher em quantas classes eu quero dividir. O R, ele sempre faz as classes sempre de mesma amplitude. Então, nesse caso, como o menor valor é 0, ele faz a primeira classe do 0 ao 5, do 5 ao 10, então fica uma divisão bastante interessante, né? Fica bastante útil na prática um gráfico com essas divisões aqui bem arredondadas, certo? Um outro possível gráfico é o boxplot. Boxplot, vamos dizer que a gente esteja interessado em fazer da variável salário também. Aqui eu tenho algumas opções que é para identificar os outliers. Os outliers são aqueles valores identificados no gráfico que são fora do padrão dos demais. Então, aqui ele coloca para identificar automaticamente quais são essas informações. Eu posso clicar com o mouse para ir identificando, ou posso clicar para não identificar. Vamos lá. Aqui eu não tenho nenhum outlier, então ele não identificou. Então, minha variável salário aqui, o valor mínimo, tá bem por aqui, deve ser algo em torno de 4, né? Aqui eu tenho meu primeiro quartil, aqui eu tenho minha mediana, aqui eu tenho o terceiro quartil e aqui eu tenho o valor máximo, né? Se vocês repararem, esse boxplot aqui ele é um pouco assimétrico, certo? Bom, então esses são os possíveis gráficos que a gente pode fazer para as variáveis quantitativas. O diagrama de pontos, o boxplot e o histograma.